Olá pessoal, queria falar com vocês agora sobre o tema biodigestores. Aqui nós vamos falar sobre princípio, classificação e viabilidade econômica de biodigestores. Eu sou o Gleison, o autor do portal Resíduos Sólidos, que vocês encontram aqui no endereço www.portalresiduossolidos.com. Antes de tudo, é preciso saber o que é um biodigestor. E aqui a gente vai fazer uma definição bem simples do que seria um biodigestor. Então vamos dizer o seguinte: um biodigestor é uma central tecnológica que acelera a decomposição da matéria orgânica, certo? É algum equipamento que tem uma certa tecnologia que vai acelerar essa decomposição, ou seja, a matéria orgânica sofre uma decomposição. Vamos ver como isso funciona. Matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Matéria orgânica eu costumo resumir como sendo tudo aquilo que apodrece, todo tipo de resíduo ou qualquer outra coisa que apodrece. Então aqui vamos ao mais, digamos, ao mais comum, que é o lixo orgânico municipal, mas também estercos de animais, resto da agricultura, cana-de-açúcar, soja, tudo que apodrece, enfim, é matéria orgânica, pode ser classificado como matéria orgânica. Então esse material aqui ele vai sofrer uma decomposição. E o resultado dessa decomposição é que nós vamos ter como produtos, vamos ter gases e biofertilizantes, né? Muita gente pega aí resto de, por exemplo, milho, da plantação de milho, ou de cana de açúcar, ou esterco mesmo, e depois de um tempo sabe-se que a gente pode misturar isso aí com terra e vira estrume, né? Fertilizante. Certo? Então, conhecendo esse processo, a gente vai entender que, na verdade, o biodigestor, o que ele faz? Nós falamos aqui na definição que ele vai acelerar essa decomposição, ou seja, aqui nessa decomposição nós temos aqui vários tipos de bactérias que estão agindo aí, quebrando as moléculas orgânicas para transformar tudo em gás e biofertilizante. E o biodigestor, ele vai dar as condições ideais para que essas bactérias possam trabalhar de uma maneira mais efetiva e assim acelerar o processo de decomposição. Vamos ver nessa figura aqui um pouco mais sobre o princípio de funcionamento de um biodigestor. Então nós temos aqui esse recipiente que é a entrada do material orgânico, ou seja, aqui dentro o trator, ou pode ser a mesma pessoa colocando aqui a mão, vai colocar toda a matéria orgânica dentro dessa parte aqui, nesse recipiente. Dependendo do tipo de matéria orgânica, nós vamos precisar fazer uma higienização dessa matéria orgânica. Um bom exemplo disso seriam, digamos aqui, restos de animais, certo? Então isso daí precisa ser higienizado antes de entrar aqui no fermentador. Nesse modelo aqui nós temos dois fermentadores, que vocês estão vendo aqui, através dessa figura, e aqui nesse fermentador é onde vai acontecer essa decomposição acelerada, certo? Então aqui tem misturadores, aqui tem medidores de temperatura, controles de oxigênio, então todo um sistema aqui que vai se preocupar com a questão da produção do biogás. E o biogás nada mais é do que a mistura aqui de gás carbônico e metano. E aqui nesse ponto a gente precisa entender o seguinte: dependendo do tipo da matéria orgânica, ou seja, do tipo de material que foi colocado aqui dentro, nós vamos ter uma diferente quantidade de geração de biogás em função dessa matéria orgânica, certo? Digamos que um bom exemplo seria o milho produz uma determinada quantidade de biogás, ou seja, da mistura aí de metano e gás carbônico. Já a cana-de-açúcar vai produzir uma outra quantidade de biogás, e aqui estamos falando biogás, digamos, por quilo ou por tonelada. Um número aleatório seria, digamos que de milho a gente tire 500 metros cúbicos de biogás por tonelada, e cana-de-açúcar, digamos que fosse 600 metros cúbicos de biogás por tonelada de cana. Então é mais ou menos isso. Dependendo da matéria orgânica que é usada, desse material orgânico, vamos ter diferentes quantidades de biogás gerados. E a outra questão é, dependendo também dessa matéria orgânica aqui, nós vamos ter uma concentração diferente de metano e gás carbônico. Ou seja, o milho
ele produz uma quantidade de metano e gás carbônico diferente, por exemplo, de soja. Isso significa dizer que a mistura entre eles, que é no caso do metano e gás carbônico, ela vai ter uma percentual diferente. Um exemplo prático, digamos que numa certa mistura eu tenha 50% de metano e 50% de gás carbônico. Já em uma outra matéria orgânica eu tenho uma quantidade de metano maior, ou seja, tenho 70% de metano e somente 30% de gás carbônico. Agora vocês imaginam também que se a gente misturar uma determinada matéria orgânica com uma outra em diferentes quantidades, isso também vai gerar uma quantidade de biogás por tonelada diferente, de acordo com a mistura, assim como a concentração desse metano e gás carbônico dentro desse biogás. Portanto, se um dia você já se perguntou, quanto biogás vai dar por tonelada de matéria orgânica? Então você vai entender que essa pergunta é muito vaga. Você precisa saber exatamente que tipo de matéria orgânica você está usando e depois você tem uma noção da quantidade de biogás e das taxas de concentração de biogás. Aí você calculando isso, digamos, quimicamente, você vai calcular o potencial de geração, na verdade. Você vai ver a análise química ali daquele material e você vai saber que aquilo ali tem um potencial de geração de tantos metros cúbicos por tonelada, mas não significa que na prática isso vai ser gerado dessa forma. O que vai influir? O tipo de tecnologia que você está usando e a eficiência dessa tecnologia, certo? Então, o fato de uma matéria orgânica poder gerar uma determinada quantidade de biogás não significa que ela vai gerar. Isso vai depender da tecnologia que está sendo usada para a geração, para todo esse processo. E daí nós temos vários tipos de tecnologias, né? Tem os biodigestores que eles chamam indianos, tem o outro que eu falo muitas vezes com tecnologia alemã, tem outros canadenses e assim por diante. Cada um tem o seu estilo, a sua tecnologia e a sua maneira de produzir. E aí a melhor maneira de a gente calcular se uma tecnologia é boa ou não é justamente de acordo com a quantidade de biogás que essa tecnologia conseguiu gerar daquele total, daquele potencial máximo, certo? Então, depois que eu conseguir fazer a geração desse biogás, eu vou ter aqui dois produtos básicos, que no caso são aqui o biogás e o biofertilizante, que é a parte líquida que vai ficar aqui dentro. A matéria orgânica em si, ela é quase que totalmente transformada em gás, mas vai ficar uma certa quantidade aqui dentro, misturada com a água, que vai sair, então pode sair aqui e ser usado, por exemplo, como adubo orgânico para a agricultura. Vale lembrar que, dependendo também do tipo de matéria orgânica que você usou aqui, do tipo de tratamento que você tem aqui dentro do fermentador, você vai ter permissão de usar isso como adubo orgânico ou não. Como assim permissão? Exatamente, permissão. Se você usar determinado produto aqui que possa contaminar a agricultura, então isso não é permitido ser usado como adubo orgânico. Embora pudesse ser usado, não é permitido, certo? Então tem que fazer uma análise química aqui para saber se tem algum material tóxico, alguma coisa que vai ser ruim para o ser humano depois, para o consumo do ser humano, né? Digamos que não seja o ser humano que esteja consumindo algum animal, mas esse animal também serve para a alimentação do ser humano, então isso também não pode acontecer. Existe esse cuidado aqui com o adubo orgânico. E o biogás a gente pode colocar diretamente em um motor que está acoplado aqui a um gerador. Nessa figura a gente só vê o gerador, e então esse motor vai, através da combustão, né, da queima, ele vai rotacionar aqui o eixo do gerador e vai gerar então com isso energia elétrica que pode ser consumida para os mais diversos fins. Vocês estão vendo aqui também uma linha que liga esse gerador a um trocador de calor, ou seja, a gente tem um trocador de calor aqui para resfriar esse gerador. Ele precisa ser resfriado durante sua operação, e esse calor a gente pode usar para o aquecimento de casas, mas também para manter, por exemplo, a temperatura aqui dentro desses biodigestores ou para outros fins. Na Europa isso aqui é usado para, por exemplo, aquecimento de casas, mas também aquecimento de água, de piscinas e processos industriais, assim por diante.
Então temos esse uso do biogás. Você pode também usar o biogás não só como através da combustão para energia elétrica e fonte de calor, mas também você pode purificá-lo, ou seja, separar o metano do gás carbônico, ficando só metano, e daí quando você separa isso, você pode usar o metano, por exemplo, para veículos, certo? Na cidade de Monique e algumas outras cidades, eles fazem o tratamento do resíduo orgânico municipal e pegam aquele gás ali justamente para fazer a alimentação aí, para servir de combustível para esses veículos coletores de lixo. Na cidade de Berlim também acontece isso. Então você pode usar o metano como gás combustível. Aí o que você nota aqui? Você tem a matéria orgânica que está entrando e ela vai ser totalmente reaproveitada, dependendo do tipo de tecnologia usada, vai ser reaproveitada em forma de biogás ou mesmo de metano puro, certo? E esse biogás pode ser transformado aqui em energia elétrica ou como adubo orgânico. Então esse aí é o básico do básico do básico de um biodigestor. E aqui vamos falar da classificação dos biodigestores existentes. Como eu falei agora há pouco, existem vários tipos de biodigestores e a gente tem um critério de classificação que são pelo menos 4 critérios aqui. Então, quanto ao grau de umidade do substrato, o substrato é a matéria orgânica, tá, pessoal? Quando a gente fala em substrato, nós estamos falando de matéria orgânica dentro já de um processo de biodigestor. Então, quanto ao grau de umidade, ou seja, eu tenho a fermentação úmida e tenho a fermentação seca. Não significa que a matéria orgânica foi totalmente seca, significa só que a quantidade mínima de água necessária para que ainda seja possível fazer o bombeamento dessa mistura que está lá dentro, da biomassa que está lá dentro. Então, divide-se o processo nesses 2 tipos de fermentação. Tem o modo de alimentação, que primeiro tem o descontínuo, o semicontínuo e o contínuo. O modo de alimentação do fermentador, no caso, eu vou voltar aqui um pouco a figura, para você ver aqui nesse ponto, né? Então, como essa matéria orgânica vai entrar aqui no biodigestor, aliás, no fermentador. Então, essas 3 maneiras. A quantidade de fases do processo, se é unifásico ou bifásico, isso é um pouco mais complexo, tem a ver com a fermentação anaeróbia. Isso vai ser falado então em cursos que o portal Resíduos Sólidos está oferecendo, quais são essas fases e como elas se classificam, mas existe também essa classificação de acordo com a fase. E claro, o final, a temperatura do processo. A temperatura do processo tem a ver com a temperatura ideal que as bactérias envolvidas naquela biodigestão precisam para fazer uma biodigestão, ou seja, uma fermentação de qualidade, ou seja, eficiente, produzir o máximo possível. E aqui vamos falar um pouco sobre viabilidade econômica. E para a gente fazer esse levantamento da viabilidade econômica, a gente precisa saber logo de início, de cara, são os dados iniciais, qual é o tipo de resíduo que está sendo usado, quais são os tipos. Muitas vezes um determinado empreendimento tem vários tipos de resíduos orgânicos, então quais são os tipos de resíduos que estão sendo usados. Depois, que quantidade de cada um desses tipos de resíduos nós temos à disposição. E aí eu preciso saber se esse fornecimento é constante, ou seja, durante o ano existe variação de fornecimento. Será que também existe uma variação do tipo do resíduo orgânico em função aí do ano, né? A partir dessas informações, nós vamos definir então qual o melhor tipo de tecnologia para ser usada nesse processo. Não é à toa que existem diferentes tipos de tecnologia, justamente porque existem milhares de tipos de resíduos orgânicos e cada um deve ser tratado com uma determinada particularidade. Então existem vários tipos de tecnologia para esses vários tipos de resíduos orgânicos. Quando a gente define esse tipo de tecnologia, a gente vai calcular para completar então a economia nos custos, ou seja, se eu tenho resíduos orgânicos, eu tenho uma lei que está me obrigando a dar um final, digamos, uma destinação final ambientalmente adequada para aquilo, se não correr risco de ter multas. Então eu quero saber logo quais são as economias que eu vou fazer quando eu implantar esse sistema, esse biodigestor. Onde é que eu vou economizar? Se, por exemplo, for um frigorífico,
A gente sabe que eles têm aquelas lagoas de estabilização, então interessaria saber qual o custo de operação daquelas lagoas, mas também qual o custo, quanto eu economizo com energia elétrica dentro daquela central. Então todos esses detalhes têm que entrar no cálculo de viabilidade econômica. Além disso, nós vamos calcular também quanto eu vou ganhar com aquele investimento. Ou seja, uma parte, talvez, dependendo do tipo do empreendimento, uma parte desses produtos do biodigestor, que no caso são aí a energia elétrica, por exemplo, o biogás, o biofertilizante, vai ser usado no próprio empreendimento ou não. E essa parte que for usada no empreendimento eu não vou poder vender, mas eu vou economizar uma certa quantidade de dinheiro com ela. E o restante eu vou ganhar fazendo então a venda, a comercialização desses produtos. Fazendo todo esse estudo, eu vou saber se é economicamente viável ou não. E daí vocês vão entender que esse estudo é um pouco complexo e precisa então de um plano de negócios para calcular isso aí da maneira correta. Inclusive, nesse plano de negócios a gente vai identificar que tipos de tecnologias precisam ser importadas para o Brasil ou para outro país e que tipos nesse país existe aí disponibilidade de tecnologia. Todos esses fatores vão influenciar na viabilidade econômica do empreendimento aí em um biodigestor. O fato é que o biodigestor é a maneira mais interessante de fazer o tratamento do resíduo sólido orgânico, que é aquilo que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos deseja.